Irmãos, capítulo 4 de Tiago. Eu confesso para vocês que dá vontade de não parar o livro de Tiago, né? Tinha que ter mais capítulo. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. A Bíblia ela é perfeita, ela foi escrita aquilo que tinha que ser escrito para o nosso crescimento espiritual, né? E eu vou voltar um pouquinho lá no começo de Tiago para nós continuarmos, tá? Eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Na onde nós paramos? Qual versículo nós paramos? E se vocês lembram, pela misericórdia do Senhor, que é muita coisa na nossa mente. Eu não sei nem, eu não lembro nem o que eu almocei hoje. O que nós falamos? O que a carta de Tiago tratou no capítulo 4, no começo? Vocês lembram? Foi coisa importante. Aliás, tudo que foi falado até aqui na palavra foi muito importante. Muito crescimento espiritual, o livro de Tiago. Essa carta de Tiago. Alguém lembra? Capítulo 4, quando nós começamos, como começou o tratamento, primeiro nós falamos que quanto mais vai passando os capítulos, né, os versículos, o sarrafo parece que vai aumentando mais, né? Tiago ele vai apertando um pouquinho mais o parafuso, né? E vai ficando mais duro as palavras do Senhor, né? Isso é bom, porque a Bíblia é para a nossa correção, para o nosso crescimento, né? Ela exorta, ela repreende. E nós tratamos de algumas coisas no capítulo 4, quem lembra? Tiago começa o livro a carta, aliás, o capítulo 4, fazendo uma pergunta para eles, né? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Né? De onde que vêm as guerras, de onde que vêm as contendas? De onde que vêm as brigas, as confusões? De onde que vem aquelas brigas que você vê na rua aí, brigas de trânsito, né? Briga dos vizinhos, da família, discussões na congregação, entre irmãos, que é o que estava acontecendo lá. Nós não podemos esquecer da história, tá? Estava tendo muitos problemas nas congregações naquele tempo. Por isso que é escrito a carta de Tiago, né? Por isso que Tiago, através do Espírito, ele envia a carta, né? Exortando os irmãos, e ele dá repreensão logo no começo, né? Ele vai dizer, de onde que procedem as guerras, as contendas? Só podia ser do homem, né? É de nós mesmos, da nossa natureza, né? Sai de nós, porque a nossa natureza é pecaminosa. Porque um dia, todo mundo vai lembrar no livro de Gênesis, um dia Adão, né, e Eva desobedeceram o Senhor, o pecado entrou no mundo, né? Por isso que foi necessária a vinda de Cristo, Jesus vir morrer por nós, para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai, para que pela sua misericórdia e a sua graça, nós alcançarmos a salvação. Mas há uma luta diária, né? Ele vai dizer assim no 2, cobiçais nada tens, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e fazeis guerra, nada tens porque não pedis. Outro tratamento, né? Pedis não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu já ouvi até histórias de que, parece que é meio louco isso, né? Mas Tiago está dando um tratamento aqui sobre a oração errada, né? Nossa, o pedir mal, não saber pedir. Já teve situações de uma pessoa estar viúva, né? E falar que vai orar para que case com a pessoa que é casada. Olha que loucura, né? Um exemplo, né? Tomara que a dona Jane morra para casar com o seu Adalto, né? É um negócio muito doido. São coisas que vêm na cabeça, né, do ser humano. E isso, Deus, ele sonda o coração, né? Então, tem várias situações assim, aprendizados, né? Ele vai falar sobre a amizade do mundo, ser amigo do mundo e amigo de Deus, né? Isso é muito forte para nós. Nós falamos aqui na semana passada que Deus, ele vai fazer o tempo todo um comparativo nosso relacionamento com ele como um homem e uma mulher, né? Que ele não você que é casado, né? Você tem sua cônjuge aí, seu cônjuge, você aceitaria, né? Dividir seu cônjuge com alguém? Não, isso não existe, né? Isso é adultério, né? Deus ele vai usar vários exemplos. Nós citamos aqui na semana passada o exemplo de Oséias. Fez Deus, né? O tadinho de Oséias, né? Casou com uma prostituta para que mostrasse para o povo ali o que estava acontecendo com o povo. E um dos principais mandamentos, isso está lá em Êxodo. Os primeiros mandamentos que o Senhor dá para Moisés, ele vai falar o que para o povo? Quem lembra? Eu perguntei para a Varoa ontem, ela respondeu quase certo, mas não era o certo.
Quando Moisés sobe lá no monte, as primeiras vezes dele, Deus ele vai dar os mandamentos para ele vai dar uma ordem para Moisés, uma coisa que Deus ele abomina, ele não aceita ser trocado e nem ser dividido com ninguém. E isso ele falou lá em Êxodo. Estava dando uma bisbilhotada essa semana na Bíblia, e sobre o que nós falamos a semana passada, e ele diz lá para Moisés, quem lembra? Sim, é um dos primeiros mandamentos, né? Sim. Cadê o microfone, Victor? Amará o teu Deus acima de todas as coisas, né? Os principais mandamentos. Mas ele vai falar em cima disso, ele vai falar uma coisa importante para o povo, soldado. Se eu ter que lembrar o Velho Testamento, o senhor lembra tudo. Ele vai falar uma coisa importante para o povo, que quando ele subiu, vocês lembram que quando ele sobe, né, ele recebe os mandamentos do Senhor, o povo ficou lá embaixo. Quando ele desce, o que o povo estava fazendo? Adorando deuses, né? Ele diz para Moisés, a primeira vez que Moisés sobe lá no monte, ele vai falar assim, olha, não, como é que ele vai usar para mim não fugir das palavras? Não adorará outros deuses, a outros deuses. Isso. Não farás para ti imagem e esculturas, né? Não adorarás outros deuses, né? Ele disse para Moisés lá no começo lá. Quando Moisés recebe os mandamentos do Senhor, uma das coisas que Deus ele fala para ele, falou para o povo. Só que quando ele desce lá embaixo, o que o povo estava fazendo? Ídolos. Amando outros deuses. Isso tem a ver com a amizade com o mundo, tá? Isso tem a ver com você amar mais o mundo. Amor, é uma palavra muito forte, né? A Bíblia, essa versão aqui é muito boa porque ela fala a palavra, o amor mesmo, né? O amor, você se apegar, né? O amar. Quando você ama, você se doa, né? Você se entrega pelo aquilo ali. Então, a gente vê isso acontecendo às vezes conosco. Você amar a pessoa a tal ponto, né, de que você chega a dividir ela, você ainda pensa se vai escolher ou Deus ou aquilo. Se isso passa pela nossa cabeça, é perigoso. Porque nós estamos em cima do muro, lembra que nós falamos do muro? O muro é de Satanás, né? Ou você tem que ser, Apocalipse nós falamos também, ou você é quente, ou você é frio. O morno, Deus ele põe para fora. O nosso coração não pode estar dividido. O nosso coração ele é o tamanho exato de Jesus Cristo, né? O espaço do nosso coração é de Cristo, para aqueles que o aceitaram principalmente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha, eu não faria isso não, porque aliás, eu vou trocar, né, Deus por... Eu conversei com jovens no domingo agora, estamos estudando sobre as tentações, né? E nós falamos sobre... Eu falei com eles assim, olha, vocês ainda têm uma idade que vocês vão receber muitas propostas. E uma das propostas mais perigosas que vai acontecer, isso é perigoso, é você, principalmente quando você é recém-casado, né, você tem o sonho, a vontade de casar, creio eu que todos tenham, aí aparece aquela proposta para você, ó, tem uma proposta irrecusável para você, você vai ganhar R$7.000 por mês, você vai ter todos os benefícios que tem para te oferecer, mas você vai ter que trabalhar os domingos. Todo domingo você vai ter que trabalhar. E aí? Aí a sua vida profissional, você estudou, se formou, beleza, investiu, aí você vai ficar, caramba, é minha profissão, né? Então cuidado com as propostas, né? Cuidado para não se tornar amigo do mundo, né? Porque você vai trabalhar, ter o seu sustento com o mundo, né? Mas você vai deixar de trabalhar e servir o Senhor. Com certeza você vai deixar de servir o Senhor. Então antes que isso aconteça, né? Conosco, tomara que não, mas quando surgir a proposta, pensar, né? Eu sou amigo de Deus, então eu tenho que fazer aquilo que o meu amigo, ele me ensinou. Ele tem que ser a minha prioridade. O mandamento é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E sabe o que eu falei para eles também? Assim, não vou trabalhar nunca na minha vida não é isso. Mas com certeza quando você espera e confia no Senhor, Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós, né? Vai dar o domingo para você cultuar, para você aproveitar a sua família e descansar, né? Então confie no Senhor, como diz Salomão, né? Não confie na força do seu braço, né? Acho que é Salomão que fala isso, né? Não se estribe na força do seu braço, mas no seu conhecimento, mas na força do Senhor, né? No cuidado do Senhor. Então cuidado com isso,
porque às vezes nós deixamos o amor pelas coisas nos afastar do Senhor, né? E essa não é a vontade do Senhor, muito pelo contrário, Ele demonstrou um amor tão grande que Ele entregou o Filho dEle para que você se aproximasse dEle. E nós muitas das vezes, como filhos ingratos, né, nós amamos outras coisas, nos apaixonamos por outras coisas, passamos a amar outras coisas e novamente nos afastamos do Senhor. Triste, né? É muito triste. Então que nós não venhamos trocar a amizade com Deus, o amor pelo Senhor, né, pela amizade com o mundo. Isso é perigoso, né? Amar mais o mundo, e o mundo tem muito atrativo, tem muita coisa para você amar nesse mundo. O que não falta é coisa para você amar nesse mundo, muita coisa. Perece, né? Lembra quando Jesus foi indagado, né? Ele fala assim: a minha vontade, né, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é a nossa maior referência. Porque Jesus, e não dá para dizer assim, mas Jesus ele era Deus. Sim, mas a Bíblia fala que ele era 100% homem na terra. Da mesma forma como nós somos tentados, ele foi tentado. E uma das tentações de Jesus, ofereceram para ele o mundo. Lembra que Satanás faz com ele? Levanta ele lá no topo, né, e mostra para ele: ó, isso aqui tudo é teu se você me adorar. É muita coisa. Mas Jesus estava, né, Jesus sabia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha que cumprir. E a Bíblia fala que ele cumpriu, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E a gente tem que saber qual é o propósito que Deus tem para nós também. O propósito de Deus maior nas nossas vidas é sermos salvos. E se eu me tornar amigo do mundo, eu posso correr o risco de não ser salvo, porque eu amei mais as coisas do mundo. Por isso que ele diz, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Cuidado para não ter o seu coração dividido, né, e não abandonar o Senhor por qualquer outra coisa. E isso nós falamos na semana passada, né? Mas vamos para o capítulo 11, versículo 11, perdão. E já começa no versículo 11, quem pode ler para nós aí o 11 e o 12? É uma coisa que nós comentamos no capítulo 3, olha como a carta de Tiago, o livro de Tiago, o contexto dela é perfeito, né? Ela vai se encaixando. Olha, isso aqui é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Oi? Quer falar, Gilberto? Pode ler. 11 e 12, por favor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Lembra que nós falamos no capítulo 3, nós falamos sobre o quê? Quem lembra? Serzinho do nosso corpo, a língua. O versículo 11 de Tiago diz assim: irmãos, lembra do contexto lá, do começo, do livro, da carta, que estava tendo muita contenda, né? Muitas discordâncias, um denegrindo o outro já. Ele vai dizer assim: olha, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Eita. Alguém quer comentar sobre isso? Alguém? Dá para perceber, tá baixinho, pelo menos tá baixinho, né? Dá para perceber que ele está falando com o judeu, né? Porque eu acho que o problema maior aí é o problema dos judeus, porque ele vai falar da lei, né? Porque o judeu se julgava cumpridor da lei, né? E ele falou assim: como pode? Se você fala mal do seu irmão, você não está cumprindo a lei. Sim. E ele fica num plano diferente. Mas como pode? Quer dizer que eu não sou perfeito, então não sigo a lei? Não segue a lei. Sim.
Exatamente. E por isso que Jesus, quando pega o judeu lá, ele vai falar para eles, né? Vocês mesmo pregam a lei, mas vocês nem cumprem a lei, né? Vocês não... Sim. Porque assim, o contexto de Tiago, principalmente para judeu foi escrito. Judeus convertidos em Jerusalém. E quando eles voltam para suas terras, eles voltam a pregar o evangelho, dão continuidade no evangelho. Aí a igreja dispersa, né? Como eles começam a se dispersar. Fica em Jerusalém somente aqueles que eram os líderes da igreja, né? Os mais experientes, vamos dizer assim, os mais firmes ali, mais fortes. Alguns por medo, né? Inclusive, e outros por poder voltar e propagar o evangelho e voltaram. Por isso que é enviada a carta de Tiago. Né? Então o problema maior é o judeu convertido. Né? E o judeu, ele já tomou uma pancada aqui, né? Já dá para ver que o nosso soldado falou, é para judeu. Porque eles exaltavam a lei, né? Tanto, né? A lei, ouvia falar de Jesus, não, mas a lei de Moisés, né? A lei para eles era tudo. Era maior do que a graça, inclusive. Por isso que vai ter vários embates de Paulo, no livro de Hebreus, de Gálatas, falando sobre a graça e a lei. Né? Que a lei não é necessário cumprir-se a lei. Né? Então aqui eles estavam falando sobre a lei, ou, aliás, para judeu. Né? O judeu que... A gente até comentou aqui uns tempos atrás. Imagine para um judeu ver um outro judeu convertido. Aquilo ali para eles era um terror. Né? Mas ainda assim, mesmo o judeu convertido realmente ao Evangelho, a Cristo, eles ainda ficaram com dificuldade no meio do caminho. Né? É que nem nós nos dias de hoje. Nós temos... A conversão não é do dia para a noite. Né? Você não vai mudar do dia para a noite. A caminhada é devagar. Né? Você vai crescendo na graça e no conhecimento, você vai lendo a palavra e você vai começando a entender que você morreu para o mundo. Isso. Exatamente. Mas você vê que estava enraizado, estava grudado nele ainda. As leis de Moisés. E ele tinha que deixar aquilo ali. E quando os gentios se converteram e estavam na mesma igreja, no mesmo local de reunião, quando fazia a ceia, dava aquela confusão. Porque o judeu, ele se achava melhor ainda. Mesmo não querendo, se acha melhor. Tem gente que mesmo que não querendo, se acha melhor. Quando você vem para a igreja, sabendo que todo mundo é humilde, e você vai lá, escolhe a roupa mais cara, o sapato mais brilhante, entendeu? O cara fala assim, mas não é proibido. Não é, mas o local é de pobre. Então você vista que nem ele, para não envergonhar ele. Porque Deus quer que a gente seja um só. Sim. Um só pensamento. Sim. Não, né? Ele já tinha com ele essa... Eu nunca encontrei assim, um judeu assim, nunca encontrei um judeu, né? Mas dizem que eles são bem... Eles sentem meio superior realmente, né? Eles têm parece que um ar de superioridade, né? E aqui ainda a conversão, eles estavam no começo da conversão, estavam tendo essa dificuldade de tirar, de desintoxicar, né? Que nem às vezes quando nós vemos a denominação, né? Deixar as coisas, tirar isso leva um tempo. Mas o que vai fazer você chegar ao tempo, se é que tem um tempo mais rápido, é você se apegar bastante à palavra, né? Por isso que é importante nós, principalmente o novo convertido, pode falar. Tinha um pregador que ele sempre contava a história, que quando ele foi para a faculdade, ele estava estudando e ele ia conhecer uma moça muito bonita, bonita mesmo. E eles pegaram uma amizade, começaram a pegar uma amizade. Aí ele falou assim, poxa, legal, né? Eu vou convidar ela para sair, né? Aí eu fui convidar ela para sair, ela falou, não vou sair com você não. Mas por quê? Eu sou feio? Não é isso não. Eu falo mal? Não. Eu tenho hálito ruim? Não é nada disso. É porque você é gentil. Meu Deus do céu. Você vê o nível de... Ainda tem isso ainda, né? Ainda tem, né? É difícil, né? Então ainda tinha esse costume, né, deles naquele tempo, né? E você vê que no contexto da carta de Tiago, ele vai falar sobre a acepção de pessoas, é o que estava acontecendo, né? E essa é uma das coisas, começavam a se falar mal um do outro. Mas essa aqui a gente vê que é claro que é para o judeu, né? Mas nos dias de hoje é um cuidado que nós temos que tomar também, né? Muito grande, porque o próprio Jesus disse, né? Você consegue enxergar o cisco que está no olho do seu irmão, mas não consegue ver a trava que está no seu, né? Então isso é uma coisa que já emenda também com a língua, né? Porque a língua é um ser difícil de controlar. E nós ainda, fazemos muito pior, usamos a língua, né, para falar às vezes mal do irmão, né, fofoca, coisa picuinha,
Nossa, e assim, às vezes não é só falar mal do irmão, mas é ficar falando da vida do irmão. Né? Pô, você viu lá, o irmão trocou de carro lá. Pô, você viu o irmão? Né? É melhor nós tentarmos olhar a trave que está nos nossos olhos. Né? Tem um ditado que fala, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E às vezes nós não conseguimos cuidar nem da nossa. Várias vezes, momentos, não conseguimos cuidar nem da nossa, imagina dos outros. Né? E é um defeito que acontece muito conosco, né? Eu me coloco nesse, é que nem eu falo, né? Quando você vai fazer estudo, né? Você vai estudar, você apanha mais do que tudo, né? Você fala, rapaz. E nós não somos juízes, né? Quem é que vai nos julgar no grande dia? A palavra. A Bíblia, se a Bíblia não está... É o seguinte, irmão, é uma coisa que a gente tem que aprender. Se a Bíblia não está... O irmão, ele está ali, ele está ouvindo a palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ele está ouvindo a palavra. Se a Bíblia, que é perfeita, não está resolvendo o problema dele, não é eu falando, e é para outras pessoas que vai resolver. Vai ficar pior ainda a situação. Né? É uma coisa que a gente tem que aprender. O próprio Tiago diz, também nos primeiros capítulos, seja tardio para falar. Né? Ouve mais, às vezes é ouvir muita coisa, mas falar, né? Nem sempre, às vezes, é a hora de falar. Né? E é umas coisas que nós cometemos, às vezes, muito grave. Nós citamos aqui o exemplo de Jesus, de João, né? Quando João ele descobre quem é o traidor, quando ele encosta, né, debruça o peito de Jesus, ele descobre quem é o traidor, ele sabia. A Bíblia não relata, mas ele não espalhou a notícia, né? E não vê ninguém falando assim, esse aí, tá vendo lá, ó, né? Lógico que não está na Bíblia, né? Não sabemos se aconteceu, não vivemos naquele tempo. Mas é um aprendizado para a nossa vida, né? Mas a turma expulsaria ele logo no começo, né? Exatamente. Se juntariam e expulsariam. Né? Sim. Isso é interessante, William, porque às vezes a pessoa está errada, você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mostra para ele, e ele não aceita. Sim. Não mudou muito de Moisés para aquela turma que fizeram o bezerro, não mudou muito do mundo atual. São poucos que você mostra e ele tem a consciência, peraí, você está certo, eu vou mudar. Às vezes, por orgulho próprio, a pessoa vai morrer, mas não dá braço a torcer. Sim. Aí entra o orgulho, né? O ego, né? O ego fala mais alto, né? Mas às vezes nosso papel, né? Nós temos que tomar cuidado e é o melhor a se fazer, né? Às vezes não, é o que a Bíblia ensina. Inclusive, um irmão veio um tempo desse, ele falou como que se faz para exortar o irmão, né? E ele explicou, né? Deu uma pregação somente sobre isso, né? Vocês lembram, né? Foi recentemente. A Bíblia tem todos os caminhos para que nós venhamos. O irmão está fazendo uma coisa errada lá. Não adianta ele falar para um, falar para outro, falar para um, e nunca o irmão saber. Às vezes ele está vendo, ele não quer, ele quer continuar fazendo, às vezes ele não está conseguindo enxergar, né? O melhor a se fazer é cortar os assuntos, né? Tomar cuidado com isso, porque nós temos falado bastante, né? Aproveitando o livro de Tiago, porque isso acaba contaminando, né? Com a congregação, contaminando as pessoas, e às vezes a pessoa está chegando agora, novo convertido, e você está falando o que não deve, a pessoa, aí começa a ir um burburinho, e começa a criar um monte de situação ruim, né? Recentemente agora, eu entrei na empresa, daí a primeira reunião que eu tive semana passada, eu estava lá com o meu chefe, não estava, e eu estava meio receoso de estar ali com as pessoas, porque eu sabia que ia acontecer, né? Porque o chefe nunca é bom, né? O chefe nunca é uma festa. Por mais que ele tente ajudar, nunca vai ser bom, né? É uma coisa incrível. E assim, eu já sabia que ia começar a ouvir falar do chefe, né? Começaram a falar e tal. Aí eu já falei assim, às vezes não é bom tá ali próximo, você vai ouvir certas coisas que vai ser, e você às vezes acaba participando daquilo ali, você nem conhece a pessoa, né? Você acaba julgando a pessoa, você não conhece, né? Então é o maior, isso a gente está falando de congregação, mas pode acontecer lá fora também, principalmente lá fora, né? Porque você está ali num grupo de trabalho ali, aí começa a falar, pô, o chefe lá tá vendo, não sei o que, aí você está no meio, aí você começa a compactuar com aquilo, aí você quer ser cristão como daquele jeito? Como é que vão olhar para a nossa vida e ver Cristo, né? Como é que vão ver Jesus se nós estamos falando? E eu sei que é difícil, né? Onde o Pedro lá trabalha, eu trabalhei onde ele trabalha, é complicado, é um lugar muito complicado, né? E onde tem uma bênção lá que é difícil de lidar, e o tempo todo o pessoal descendo a lenha,
Mas se a gente não tomar cuidado, e a gente acaba compactuando, e às vezes na raiva você acaba também falando, você fala, caramba, é complicado aquilo ali. Né? Isso em todos os lugares na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida, isso é perigoso. Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer a diferença, e às vezes isso aí vão olhar para nós e falar, poxa, caramba, como é que ele é cristão? Né? Como é que ele está sendo cristão assim, falando, né? Participando, compactuando? Pode falar. O pior é que eles falam com pejorativo, né? Eles não falam cristão, eles falam crente. O crente, Que é para machucar mais ainda. Né? Você não é Olha, crente? O crente. É. E só o crente sabe como lidar com essas pessoas, o verdadeiro. Sim. O verdadeiro cristão sabe como lidar com essas situações. Né? Sim. No serviço eu tinha sempre problema. Os caras escalavam os caras para trabalhar junto e falavam assim, agora aquele cara é ruim, aquele cara não presta. Eu sempre falava, não, deixa eu trabalhar com ele, para mim ter o meu ponto de vista dele. Sim. Porque às vezes o ruim é bom e o bom para vocês é ruim. Exato. Porque o ruim para vocês é o que faz coisa errada, faz coisa boa. Uhum. E para mim, eu preciso saber como é que ele trabalha. Dependendo como ele trabalha, é o cara excelente para trabalhar. Exato. Porque a gente não pode ir pelo julgamento dos outros. Exato. E fazer o seu próprio julgamento. Né? Exatamente. E a Bíblia está falando aqui no 12 que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgais o próximo, né? Ele está falando. Só existe um juiz. Né? Só existe um, e a Bíblia fala que da mesma forma como nós julgamos, vamos ser julgados também. Da mesma medida que usarmos, vamos ser usados contra nós. Né? Então já é um medo. É melhor você não ser juiz de nada. Né? Deixe cada um com a sua cabeça e a sua sentença. Se for uma pessoa que é seu irmão, você, lógico, vai tentar ajudar de alguma forma, né? Repreender, aconselhar o irmão, né? Ou a irmã, no caso. Mas não cabe a nós, né, julgarmos, né? Ah, esse aqui vai, esse aqui não vai. É perigoso, né? Há um só juiz, um só legislador, a Bíblia fala, e Tiago vai bater neles, né? E vai falar assim, olha, vocês então vocês estão julgando a lei, então. Vocês falam tanto da lei, estão pregando tanta lei aí, vivem batendo sobre a lei, então vocês são maior que a lei, então, tá? Vocês inventaram a lei, vocês que criaram a lei, né? Então é complicado, isso é perigoso, né? Uma coisa que nós temos que controlar, nós falamos no capítulo 3 sobre a língua, né? Uma das coisas que atrapalha e faz, às vezes, a gente não ter o controle, né? Que já é difícil ter o controle. Lá em Salmos capítulo 56 diz que das formas que julgamos, nós seremos julgados. É o mesmo, da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado no grande dia. E a Bíblia fala que, eu lembro daquela passagem de Jesus, né, com a adúltera, né, mulher adúltera, né. Ali Jesus tinha até com ele, né, a lei, né, como muitos queriam usar ali, mas aí entra a sabedoria, né, o amor de Deus, o amor de Jesus. Pode falar, Zé. No caso da mulher adúltera, Jesus mostrou o conhecimento dele, porque no Deuteronômio, quando vai falar, Deuteronômio fala que o homem será julgado primeiro, apedrejado primeiro, depois a mulher. Cadê o homem? Entendeu? Provavelmente é isso que ele escreve no chão ali, né, soldado? É isso, né? Cadê o homem? Exatamente. Não tem homem, então é um julgamento imparcial. Sim. É o que acontecia com o judeu aqui, né? Eles estavam julgando, né, querendo usar a lei, né, indo contra a própria lei. Eles queriam usar a lei, mas sem os precedentes da lei. Se você não cumprir com todos os mandamentos, cair em uma só, você é culpado por todos, né? Então o homem tinha que tomar primeiro nas pedradas, se fosse o caso, né? Aí ele escreve, né, aquele momento que ele escreve no chão, dizem que é o que ele escreve ali, né, Deuteronômio, né? É o que estava na lei. Aí eles olham, né, e aí? Jogaram a pedra no chão e foram embora, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Olha como a palavra, eu estava pensando hoje à noite, né, antes de vir para cá, como que se completa o livro, né, a carta de Tiago, porque ele vai falar sobre a aparência, a acepção de pessoa, a língua, o falar do outro, né, e quando ele fala de acepção de pessoas, aí a gente acaba às vezes julgando a pessoa. Lembra que nós falamos sobre aparência, né? Então a Bíblia ela é perfeita demais, né? A carta de Tiago é um livro perfeito, né? Então já tem o juiz, já existe a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, vamos estar perante o Senhor, todo, não vai passar ninguém, e não somos nós quem vamos condenar alguém, né? Ou salvar alguém também,
né? Você pode pregar Jesus para que a pessoa ela aceite a Cristo e seja salva assim, né? Mas não é você que vai dar o veredito final. Eu não queria ser juiz. Eu não queria ser juiz. É uma profissão complicada. Isso chama-se, falar, né, quando fala assim um do outro, ele chama de maledicência. A maledicência é um pecado, é condenado, né, pelo Senhor. Vamos lá, versículo 13 ao 14, quem pode ler? Quem pode ler o 13 e o 14? 13 e 14, varão, por favor. Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali e faremos negócios e ganhamos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. E a gente às vezes faz um monte de planos, né? Pode falar, Cidadão. Fala. Às vezes o ser humano fala, né? Amanhã eu vou fazer isso, aquilo, né? Amanhã nós vamos para tal lugar, vamos planejar o nosso ano, né? Mas nós não sabemos, né, realmente se vai chegar o amanhã. Nós não sabemos. A Bíblia diz que o homem tem seus planos, mas quem dá a última palavra, né, é o Senhor. E às vezes, ou a maioria das vezes, a vontade do Senhor não vai ser a sua vontade. Aí que está o difícil de entender. Aí que muitas pessoas elas se decepcionam com Deus, abandonam muitas das vezes a Cristo porque não acontece a vontade dela, né? Porque ela faz um plano, planeja tudo, mas dá tudo errado, né? Para ela aquilo que ela queria, mas Deus ele faz tudo perfeito, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E não vai ser às vezes agradável e perfeito para você. Mas você quer ser maior do que Deus em alguma coisa? Existe alguém nessa terra, o homem mais inteligente que já teve aqui, né, um dos mais, o Einstein, ele pode ser um Deus? Para muitos pode até ser, para o mundo, mas ele não é maior do que Deus. O homem ele constrói um carro automático, ele faz um carro a bateria, sem gasolina, um carro que anda sozinho, daqui a pouco um carro que voa, que daqui a pouco já existe também, mas ele não é maior do que Deus. Ele não pode ser maior do que Deus. E nós fazemos os nossos planos muitas das vezes. E isso aqui é muito bom, né? Porque não se frustre se não der certo. Porque Deus ele vê lá na frente, né? Os nossos olhos conseguem enxergar aqui, mas Deus ele vê lá na frente. Deus ele vê lá no... Eu lembro que eu agradeço a Deus todos os dias, né? Isso é muito bom. Porque eu estou aqui, né? Porque eu conheci a verdade. Porque eu fiz um plano um dia. Eu me planejei, nós nos planejamos, né? Estou cansado dessas mentiras que a gente vê por aí. Vamos abrir uma igreja, né? Olha a ideia do Jerico. Vamos abrir uma igreja, vamos fazer do nosso jeito então, né? Porque pessoas estão tudo desonestas aí. Mas isso, e no último dia, né? Quando nós falamos que íamos fechar, né? Muita gente chorou, ficou bastante triste, né? Mas Deus já estava vendo lá na frente o que ia acontecer. Ou seja, eu fiz um plano, né, a minha vontade, mas é a vontade do Senhor que tem que permanecer. Aí você me pergunta, foi fácil viver isso? Não é fácil, porque eu fiz um plano. Poxa, eu peguei um lugar até maior, né? Tinha pessoas que iam lá ajudar, mas os planos de Deus são maiores do que os meus, do que os nossos, né? A vontade do Senhor ela é maior do que a nossa. E às vezes dói para você entender a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus? Mas a vontade é de Deus, não é a nossa. E isso às vezes não, isso faz parte da nossa conversão. Porque você tem que abrir mão da sua vida, de viver a sua vontade, para fazer a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que para os seus olhos, né, para a sua carne, não seja boa. Mas para Deus vai ser bom. Para Deus vai ser bom, né? E isso eu estou falando porque a Bíblia está dizendo aqui, né? Nós fazemos às vezes ele estava falando porque os ricos, tinha muitos ricos naquele tempo, estavam se planejando, nós vamos comprar os bens, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Porque tinha riquezas, né? Ele estava falando de financeiro principalmente. Muito judeu com condição boa. Eles fazendo vários planos, nós vamos viajar, nós vamos comprar um avião para a congregação, né? Para a gente poder pegar o evangelho em outro lugar. Aí o Tiago ele já logo dá no meio. Ele fala, vocês estão fazendo um monte de plano aí, né? Mas se Deus permitir, né? Aí é que está.
você é maior que Deus para você determinar alguma coisa, né? Se Deus permitir, vai acontecer. Se Deus permitir, eu vou chegar lá. Se Deus permitir, amanhã eu vou levantar para trabalhar. Se Deus permitir. Por isso que nós às vezes falamos na despedida, não, irmão, se Deus permitir, vamos estar lá semana que vem. Porque nós não sabemos, né? E eles estavam fazendo muitos planos, né? Tinha planos, projetos, olha, vamos fazer isso, construir aquilo. Mas vocês estão fazendo um monte de plano aí, mas será que Deus ele vai dar para fazer realmente? Né? E não dá para a gente, a não ser que tenha alguém com os dons foram cessados, né? Não tem ninguém com esse dom de profecia lá na frente. Mas Deus ele sabe, né? Deus ele sabe o que é melhor para nós, né? E às vezes não é fácil. É uma das repreensões de Tiago, né? Vocês precisam entender uma coisa. Vocês se converteram, né? Imagino eu, né, pensando Tiago repreendendo, vocês se converteram. Agora, presta atenção, né, que nem o soldado fala, presta atenção. Não é você mais que dirige a sua vida. É o Senhor quem dirige a sua vida. Não era para vocês aprenderam algo, né, que é precioso, a palavra. Era para vocês estar pregando o evangelho. Vocês voltaram para suas terras para pregar a palavra, para a igreja crescer, para o nome do Senhor ser glorificado. Não para você estar pensando em comprar um monte de casa, um monte de terreno, um monte de bens. Não é essa a vontade minha para vocês. Então vocês fazem uns planos, né? Mas não é o plano do Senhor. O plano de Deus para a igreja, qual era o plano de Deus para a igreja? Qual é o plano de Deus para a igreja, para hoje? O evangelho seja espalhado. Seja espalhado. Lembra da comitiva lá em Marcos, né? Mateus, vai estar lá. Portanto, o id é para vocês pregarem o evangelho. Jesus, quando ele aparece 3 vezes depois de sua morte para os discípulos, né? Nós citamos aqui várias vezes essa passagem, né? Ele deixou bem claro o que ele queria. Aí quando ele aparece, ele vai lá, ele olha, está lá os bonitão lá na praia pescando. Estão pescando aí Jesus. Aí o que Jesus ele faz? Ele vai lá, prepara logo um banquetinho lá, né? Na areia, ele prepara, chama para conversar. Aí é onde ele pega Pedro. Pedro, você me ama? Você não entendeu esse amor, né? Ele estava falando do amor, eu te amo com amor físico, né? O amor do mundo. Mas o amor por Cristo é fazer a vontade de Cristo. Qual é a maior prova de amor que eu posso dar para o Senhor hoje? Fazer a vontade dele, obedecer a sua palavra. Pode falar, Zé. Quer falar alguém? Tem alguém? Mo? É tu? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. A nossa vida é um sopro. Ele está dizendo, a vida de vocês é assim, ó. Hoje nós estamos aqui, amanhã eu não sei. Essa semana eu fiquei muito triste, né? Na minha rua morreu um pai de um colega meu. Eu não acreditei quando eu ouvi aquilo ali. Porque pior ainda, porque ele morreu sem Cristo, né? Pior. Eu vi ele numa terça-feira, ele na frente da casa dele, eu cumprimentei ele, falei, a gente chamava ele de sargento, né? Que ele foi do exército. Ô sargento, o pai dos amigos meus, né? Me viu crescendo. Ô William, beleza? Tá. Quando foi no sábado de manhã, eu estava lavando o carro lá, aí um vizinho lá falando com o outro lá, eu já fiquei curioso, né? Quem foi que morreu? Pô, o sargento morreu, eu não acredito, cara. O cara estava ali ontem, e ele morreu. E a nossa vida é um sopro. É um sopro. E aí, pode falar. Então, aí é que é o pior, ele estava com câncer, cara. Morreu de câncer. Eu falei, pô, geralmente ela agride, né? A pessoa, ela vê, a gente vê a pessoa acabada, mas ele estava saudável, cara, em pé. Descobriu, tomou o corpo todo, foi. Triste. Eu falei assim, caramba. Pelo menos não sofreu, né? Mas qual é o aprendizado nisso aqui? A nossa vida é um sopro. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver tempo, eu começo a exercer o meu dom. Pode ser que nem dê tempo. Aí você chega perante o Senhor e fala, cadê o dom que eu te dei? Não deu tempo. Deu tempo. Cadê a moeda que eu te dei? Cadê a moeda? Né? Cadê o talento que eu deixei nas tuas mãos? Ah, Senhor, eu estava trabalhando muito, mas não estava valendo para mim. Né? Cuidado, porque o tempo, irmãos, e isso é para toda a nossa vida, né? Aproveite, né? As oportunidades que nós temos, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos, porque pode ser que não dê mais tempo. Já pensou, você está falando com uma pessoa hoje, um conhecido seu lá, sei lá, no seu trabalho, em algum lugar, aí você teve a chance de falar de Cristo, você não falou, amanhã a pessoa morre, olha isso, que triste, né?
ela poderia ter conhecido Cristo de outras formas, ela teve a vida toda para conhecer, tudo bem. Mas eu também passei pela vida da pessoa e nunca anunciei Cristo para ela. Olha isso. A vida ela é muito passageira. A vida ela passa muito rápido. A Bíblia fala que você tem que nós temos que perdoarmos uns aos outros. Ele vai falar aqui, ele acabou de falar no verso 11, olha, não perca tempo, falando mal uns dos outros, porque a nossa vida ela é um sopro. Ela passa muito rápido. Ganhe tempo falando bem dos outros. Ganhe tempo, né? Nós estávamos fazendo serviço aí na frente. Chegou um cidadão de bicicleta. Eu nem sabia que aqui se reunia a igreja. E aí ele ficou tão contente, ele quis visitar todinho aqui. Mas eu sabia. Eu falei, Deus hoje te escolheu. Agora depende de você. Você não pode perder a oportunidade Sim. de falar para ele que ele tem uma saída. Exatamente. Vai saber se esse jovem já não foi, né, Soldado? Ou ele ouviu, né? Não sabemos, né? Se ele saiu daqui, aconteceu alguma coisa lá, uma tragédia, né? O tempo ele passa muito, o tempo ele tem passado rápido demais, não sei para vocês, né? Até comentei aqui, na terça-feira parece que foi ontem, né? O tempo parece que tem, ou a gente que é atarefado também, não sei, né? Ou a nossa vida que está tão corrida, a gente tem um monte de obrigações, também pode ser uma coisa desse tipo. Mas amanhã pode não existir amanhã. Pode não dar tempo, né? Por isso que o exemplo maior nosso, né, é Jesus. Jesus, ele viveu 33 anos, né? Como aqui na Terra. 33 anos. Mas nesses 33 anos, o seu ministério, né? A sua missão ali, 3 anos ele teve. 3 anos. E ele fez tanta coisa aqui em 3 anos. A Bíblia fala que não deu nem para relatar, nem para colocar tudo aqui. Teve coisa que nem veio para cá. Tanta coisa que ele fez em 3 anos. Ele foi totalmente dedicado, né, à vontade do Pai. E eu lembro da parábola das 10 virgens, né? Já que nós estamos falando aí da comparação do noivo com a noiva, né? O noivo, uma coisa que é certa nessa vida, né? Jesus vai voltar. O noivo vai voltar. Pode ser que seja para mim, para nós todos ao mesmo tempo, para você, não sei, né? Mas que nesse dia nós possamos estar preparados, né? Como as 5 virgens prudentes. Que o Senhor venha olhar para nós, né? Como o Tiago não estava vendo na congregação ali naquele tempo, muitos dispersos, preocupado com as coisas terrenas, preocupado em conquistar as coisas, em ter as coisas, mas esquecendo do principal que é Cristo. Não adianta você ter as coisas desse mundo, todas as coisas desse mundo, não tiver Jesus. Por isso que ele fala em Mateus, né? Buscar o reino em primeiro lugar, é a minha justiça. A vestimenta, lá o contexto fala, a vestimenta, a comida, ele vai preparar, ele cuida da gente. Ele cuida. Mas eu não posso simplesmente esquecer, virar as costas para Jesus e querer fazer a minha vontade, achando que eu ainda vou ter tempo, às vezes, de me reconciliar ou de buscar fazer essas coisas do Senhor. Pode ser que não dê mais tempo. Aí no grande dia, pode acontecer como aconteceu com as 5 nécias, né? Eu vou ficar pedindo azeite. Não, Senhor, mas eu estava junto com o Senhor Adalto lá, eu vou ser salvo também. Mas ele fazia, eu estava com ele, mas e o meu azeite? Né? A minha lamparina que se apagou. Né? O Tiago estava alertando a congregação. Cuidado. Né? Quando eu tiver um tempinho aí, mas tiver mais de folga, eu vou fazer aquilo que Deus quer de mim, né? Pode ser que não dê mais tempo. Aí já foi, né? Então, é um conselho de Tiago, né? Para a congregação, para o judeu, né? Que estava fazendo planos com a sua herança, com a sua grana, né? Com seus bens. Nós vamos continuar vivendo a nossa vontade, né? E deixando a vontade do Senhor de lado, né? Pode ser que amanhã não dê tempo. Ele vai dizer assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ninguém sabe. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina. Ela aparece. Já desceu a serra ali, a neblina, né? Ela some rápido, né? Tum. É assim a nossa vida, né? É como uma neblina. Tomara que nós estejamos preparados, né? Para quando sumirmos dessa vida, possamos estar perante o Senhor e salvos, né? Não podemos brincar com a nossa salvação, né? Em vez disso, ele vai dizer, né, no 15: deveis dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões.
Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe, aí a gente acha, eu estava ouvindo um estudo, né? Às vezes nós achamos que o pecado é você só fazer coisa ruim, né? Pecado é só você fazer uma coisa que desagrada o Senhor, né? Mas aí quando você vê a carta de Tiago, você vai ver que se você não fizer aquilo que é certo, você também está pecando, né? A Bíblia fala aqui no 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aí, no mesmo livro de Tiago, lembra lá da fé sem obra? A fé sem obra é morta. E lá ele fala, se você vê o seu irmão necessitando de algo e não ajuda ele, né? Você não tem fé, porque você não está fazendo, você não está tendo obra. Às vezes nós sabemos que temos que fazer o que temos que fazer e não fazemos. O que nós chamamos disso? A pessoa de quê? Se falaram para você assim, ó, você é um exemplo, seu patrão falou para você assim, Heraildo, você tem que fazer isso, porque ele te paga para isso, certo? Você está ali para cumprir ordem. Tudo bem, vou fazer, mas que às vezes eu não gosto, eu vou fazer. É o meu trabalho, eu vou fazer, né? Porque as minhas crias lá em casa vai querer o leite chegando lá, o Todd, né? Quer tomar Todd, dona Jane, lá em casa, a Lolo quer Todd, né? Não quer saber, eu vou ter que fazer. Mas aí você pega e não faz. O que você é? O que nós chamamos? O ladrão, né? O rebelde. Tá roubando o patrão. E não tá fazendo, né? Eu fiquei com a raiva, eu falei, caramba, de novo, não acredito. Mas eu fiz, né? Porque quando a gente conhece, né, a palavra, a gente quer sempre, né, fazer, né, a vontade de Deus, né? Amém. Né? Então, Nós nos tornamos rebeldes, né? Desobedientes, né? É que nem você faz escola da Bíblia. Você fez escola da Bíblia, você aprendeu, você ficou ali 5 meses, 6 meses vendo, né? O estudo, clareou sua mente, você entendeu. Porque não tem como não entender, só se for muito, né? Não, é só não querer, não tem como não entender. Você não quer, né? Pode falar, Zé. A escola da Bíblia é um bom exemplo, né? Porque ela vai indo, aí quando começa a mostrar ali, que nem o Ailton rebisca todo para mostrar, aí começa a mostrar, aí ela fala, mas não é assim, não é assim que eu quero, não, mas é assim que a Bíblia quer. Aí a pessoa já começa a não vir mais, né? Assim, não, se eles mentirem para mim, dizendo que tudo que eu quero será feito, nossa, isso aqui fica lotado. Entendeu? Mas que adianta? Vai para o inferno eles e o professor. Sim. E aquele que aprendeu, ele já sabe. E se você não fizer aquilo que a palavra está dizendo, você está pecando. É isso que muitos não entendem. Você está pecando, porque Deus mandou fazer isso. A ceia uma vez no mês. Não, é todo domingo. Né? É oferta, não é dízimo, não tem... As qualificações não pode ser um pastor. Se você não fizer aquilo que está de acordo com a palavra, você não sabe fazer aquilo que estão te propondo a fazer, você está pecando. É erro. Principalmente quando você sabe que tem que fazer o bem, né, ajudar a pessoa e você não faz. Se você, eu acho que isso é lei, né? Se eu não estou enganado, lei humana, omissão de socorro, né? Você é preso por isso. Você vai responder por um crime, como se você tivesse matado a pessoa também. Não é isso, Adalto? Tem uma lei, se você está vendo a pessoa agoniando ali, um exemplo, tem algumas empresas, alguns lugares que você trabalha, que eles já dão treinamento de primeiros socorros, né? Trânsito é uma coisa, você faz na escola lá, você tem aula de primeiros socorros lá. Se você bateu, colidiu com uma moto, por exemplo, você está vendo o cara agoniando lá no chão lá, você bateu no motoqueiro, você não prestou ali, nem que você chamar, né, prestar ali a socorro, você está ferrado, filho. Você vai responder, é um crime grave. Então, no reino, né, trazendo para o reino é a mesma coisa. Às vezes tem irmão, os nossos irmãos estão pedindo ajuda, né, estão pedindo socorro, às vezes, seja qual for a área, e a gente às vezes sabe que pode fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. nunca matei, nunca roubei, acha que isso aí é só isso mesmo que vai ficar contra a vontade de Deus, né? Sim. Mas não fazer o que você falou aí, né? Não fazer o certo, o que agrada a Deus ou não, também é errado, né? É errado, é pecado, né? É pecado. Então, Porque você é desobediente. O que o pai faz com o filho desobediente?
Deixa o Rafa. O Sadal já foi mais duro, né? Dá uns tapas, né? Põe de castigo, né? Não dá aquilo que ele. O videogame dele não passou de ano, não vai ter o presente do Natal, né? Não vai ganhar, não vai no aniversário, não vai ganhar essas coisas, né? Então, e quem não faz, né? Pecado não é somente coisas ruins, né? Porque a gente fala muito sobre o pecado, né? O pecado, quando você adulterou, né? Mentiu, a gente sabe o que é coisa ruim e errado. Mas quando você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, você está pecando também. O não fazer também é pecado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes isso leva a gente também a pecar contra o Senhor, né? Eu vou ler aqui que ele diz no 16, numa versão mais atualizada assim: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau, né? Povo orgulhoso naquele tempo. Lembra lá nos primeiros capítulos, ele falando, eles viam o irmão tendo necessidade lá e não ajudavam, né? E ainda se gabavam, era orgulhoso, né? O meu orgulho de ter isso, ter aquilo, e eles não estavam nem aí para o próximo. E a gente volta lá em Êxodo, os primeiros mandamentos: amar o teu irmão, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar? Né? Aí você olha para a igreja, lá em Atos capítulo 4, eu acho maravilhoso isso, né? Isso é muito bom. Eles vendiam eles não eram, eles vendiam as propriedades, mas não era o que estava sobrando, né? Era o que ele tinha, né, Sadal? A igreja, ela tem que funcionar, né? Ela tinha que funcionar. E isso era maravilhoso. Ninguém, a Bíblia fala que ninguém tinha necessidade. Ninguém. Né? Pode falar. Em Atos, a gente tem que entender bem. Eles ficaram mais ou menos uns 2 anos ali. E o dinheiro acabou. Eles foram para ficar uma semana, ou 2 semanas no máximo. Mas aí eles não queriam ir embora porque estavam aprendendo. Estava crescendo na fé, né? Estavam aprendendo. Era como se fosse um mini intensivo que eles estavam tendo, entendeu? Então eles iam embora para as terras deles, mas eles queriam ir com uma bagagem grande de conhecimento, né? Então começou a faltar alimento. Foi uma necessidade muito grande. Sim. Né? Onde Barnabé, ele se compungiu o coração e vendeu uma das propriedades, vendeu a propriedade dele. Olha, eu estou dando aqui para vocês. Sim. Né? Era a coisa mais linda do mundo. Aquele monte de barracas e as pessoas se reunindo de barraca em barraca, de casa em casa. Coisa linda, né? Nossa. Muito bom. Por isso que quando nós fomos lá pro acampamento lá, a gente não queria vir embora, né? Acho que foi o Léo que comentou, né? A gente podia ficar todo mundo aqui, né? Aí a gente plantava, comia, eu falei, esse varão. Mas era um propósito interessante, né? A preocupação. A própria carta de Tiago, quando ele envia a carta, né? Você vai ver que, historicamente, o cuidado dele com a igreja, né? Parece que são palavras duras, mas era o amor, né? O cuidado dele com... Ele sabia que tinha que fazer o bem, ele é o dom dele. Né, um dos dons que ele tinha, tanto é que quando tinha, não era reunião que chamava, como é que era? A Bíblia vai dizer o nome, caramba, esqueci, é como se fosse uma reunião mesmo, né, que eles iam tratar de vários assuntos. Ele era bem respeitado, né, bem requisitado ali, a opinião dele era muito importante, né? Ele demorou a se converter, né, mas quando ele se converteu de verdade. E quando você vê a história do livro de Tiago, vê a preocupação dele, né, mesmo estando distante, né, o próprio apóstolo Paulo, o cuidado dele que ele tinha, né, com a igreja, não somente de coisas materiais, mas o cuidado espiritual, né, e às vezes a gente vê o nosso irmão naufragando na fé, aí a gente faz o contrário, a gente faz o que está no versículo 11, em vez de a gente fazer o bem, né, a gente, está vendo lá o irmão lá, o irmão é motorista, o irmão não sei o quê, mas o que está acontecendo com esse irmão, né? Será que a gente já procurou saber qual é a dificuldade que ele está tendo, né? Às vezes é vergonha isso mesmo, né, não vamos ser hipócrita. Mas, às vezes, pode ser uma dificuldade que está tendo no casamento, com os filhos, alguma coisa do tipo. Nada justifica, né? Mas não é o nosso papel não fazer o que está no versículo 11, mas sim o 17, fazer o bem. Né? E às vezes a gente sabe que tem que fazer, que tem que ser feito. E às vezes nós não fazemos, né? Então é isso, irmãos. O capítulo 4 são 17 versículos, né? Tem bastante aprendizado, né? Dei uma relida novamente aí também. Semana que vem, se Deus permitir, o capítulo 5, né, também. Eu acho que vai dar para encerrar o capítulo 5 na semana que vem. A gente tem que ver um livro, né? Já tem que estudar ou pensar num próximo livro aí para a gente poder estar
nós estávamos estudando, se Deus permitir. O quê? As cartas de... Vocês vêm aí, né? Que todos decidirem aí, né? A gente, não sei se estudou recentemente, né? A carta de Pedro. Se não estiver entendendo, né? Pode falar também, irmãos. A gente troca o professor, né? Põe o professor aí de novo, aí o seu Adalto. Tem coisa que... Tem história, né? Tem o porquê, a profundidade. É importante descobrir. Né? Então... mas é muito bom. É um aprendizado muito grande, assim. Quando eu leio, é a segunda vez que eu consigo estudar assim o livro de Tiago, né? E tem aprendizado demais. E cada vez que eu olho para a Bíblia assim, a gente parece que, sei lá, fica mais constrangido, né? Fala, rapaz, a gente erra tanto em tantas coisas, né? Mas isso é bom, né? Que é o Espírito, né? Por isso que nós carecemos da graça do Senhor todos os dias, né? Se não fosse a sua graça, que seria de nós? Né? Então que nós íamos aproveitar o tempo para estudarmos mais, né? O capítulo 4, capítulo 3, o 2, o 1, a história, né, da carta de Tiago, como que chega, quem foi o autor, é muito importante, né? Tem muitos aprendizados, assim, muita coisa que o judeu estava causando, né? O judeu convertido, mas a Bíblia é atemporal, né? Você pega ainda muitas coisas, você aplica na sua vida, tenta aplicar pelo menos, né? Para que, como o próprio Tiago diz, né, nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes. Amém? 9 horas certinho, né? Vamos fazer uma oração? Quem pode fazer?